Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador. O podcast que adora comemorar as potências de 2. E hoje nós temos um episódio super especial, que o episódio hoje é para comemorar o Dia do Programador. Sim, feliz Dia do Programador a todos vocês programadores e não programadores também, porque vocês também podem ter um dia feliz, não importa se você é programador ou não, tenha um dia feliz, seja feliz. E é isso aí. Então vamos lá, hoje o nosso episódio é super especial. Só para deixar bem claro, hoje não é o Dia do Programador. O Dia do Programador, ele acontece no dia 12 de setembro, nos anos bissextos, ou no dia 13 de setembro para anos não bissextos. Por que isso? Porque ele acontece no 256º dia do ano. Sim, o dia número 256 ou número 255 se você começar a contar do zero. Sim, por que nesse dia? Porque é uma potência de 2. É a maior potência de 2 que tem no calendário. É menor que 365 dias. Também é o número de informações que você pode representar em 1 byte. E também é um número super legal, número redondo que a gente diz, 256, por ser uma potência de 2, como já comentamos. Bom, e nesse momento você deve estar pensando, se o episódio é tão especial, se é tão legal, para de enrolar a gente, porque a gente quer saber quem é o convidado de hoje, o convidado especial de hoje. E essa é a notícia boa. Nós não temos um convidado especial, nós temos muitos convidados especiais hoje. Como o nosso dia é super especial, como eu quis comemorar esse dia, nós no Vida de Programador a gente vem comemorando desde 2011, primeiro ano do Vida de Programador a gente vem comemorando o Dia do Programador. Fico muito feliz de ver que várias empresas, várias pessoas embarcaram na ideia, começaram a comemorar a data. Hoje a data já é bem mais comemorada do que era antigamente. Fico assim, até um pouco lisonjeado pensando que ajudei a compartilhar esse dia. Já era um dia que era comentado que era feriado na Rússia. Então na Rússia é feriado o Dia do Programador. Mas por aqui não se falava muito. Hoje pelo menos nós temos comemorações, nós temos brindes, nós temos algumas coisinhas a mais, mas é sempre dia de comemorar. E como me disseram esses dias no Twitter, o dia só muda quando você dorme. Então, se você está desde sábado aí ligado, o episódio é lançado na segunda-feira, dia 14, mas se você ainda está ligadão desde sábado, feliz Dia do Programador, que você ainda está no seu dia especial. Legal. Bom, mas vamos explicar um pouquinho como vai ser o nosso episódio de hoje. Hoje a gente vai ter várias participações curtas, mas muito especiais, muito legais, porque eu saí pedindo para várias pessoas para me darem um depoimento curto, uma mensagem de WhatsApp, de áudio ou de Telegram, falando sobre o que é a coisa mais legal em ser programador. Ou seja, qual que é a parte mais legal de ser programador, de saber programar. E aí eu pedi para várias pessoas me compartilharem isso, certo? Então a gente vai ter vários depoimentos aqui sobre qual é a parte mais legal de ser programador, além de um pouco que eu vou compartilhar com vocês também da minha experiência de programador, tá legal? Então assim, eu achei super legal as respostas, eu vou colocar para vocês, e eu acredito que vai ser um episódio super especial. Não vou fazer leitura de e-mails hoje, vamos direto para o nosso episódio. E eu só quero fazer um agradecimento rápido aos apoiadores, porque o podcast e todo o Vida de Programador é mantido através de várias ações diferentes e uma delas é de apoiadores. Então, muito obrigado aos apoiadores do Vida de Programador, pessoal que apoia mensalmente lá pelo apoia.se/Vida de Programador ou pelo picpay.me/Vida de Programador. Se você quiser, você pode apoiar também. O seu apoio é sempre importante para a gente manter um conteúdo de qualidade, um conteúdo super bacana, super supimpa. Legal? Bom, então vamos lá. Dia do Programador. Eu já falei um pouquinho sobre por que é esse dia, o Dia do Programador. O dia número 256 ou 255 se começar em 0. E é um dia que eu acho bem legal comemorar. Eu tenho a minha história de programador. Eu sou programador desde 2002 oficialmente, né, que foi quando eu fiz o meu primeiro programa comercial. E de lá pra cá já vivi muitas coisas boas e coisas um pouco não tão boas, mas que me surgiram muitas ideias de tirinhas. Então assim, eu gosto muito de ser programador, eu gosto muito dessa arte de programar.
Mas antes de falar, eu quero já chamar minha primeira participação aqui, alguns dos que eu chamei já passaram aqui pelo podcast. E eu quero começar com ele, que esteve aqui no nosso primeiro episódio. Eu costumo dizer que eu já comecei o podcast com os 2 pés no peito, assim, tipo, comecei com tudo, porque o nosso primeiro episódio foi com o grande Francisco Isidro, ou Professor Isidro. Ele participou com a gente no primeiro episódio, a gente falou sobre vários assuntos diferentes, sobre faculdade, sobre o que aprendemos na faculdade, a gente não dá muita atenção, desenvolvimento de jogos e tal. Se você não viu o primeiro episódio, veja, porque tá muito legal. E vamos colocar logo de cara aqui o Isidro falando. Então eu perguntei para ele, Isidro, qual que é a parte mais legal de ser programador? Vamos conferir lá. Andrezão, a parte mais legal de ser programador, sabe o que é? É que você pode fazer coisas que servem para outras pessoas. Essa é a parte mais legal. Eu sempre falo para os meus alunos que ser programador é uma profissão de serviço, de você se doar, de você se usar o teu conhecimento para ajudar alguém. E muitas vezes, quase sempre, essas pessoas que você ajuda, que o seu conhecimento ajuda, você não faz a mínima ideia de quem são. Quando a gente desenvolve um software, por exemplo, uma rede social, ou para um ERP, ou para uma loja virtual, por exemplo, a gente não sabe quem são os clientes dessa loja virtual, que usam, que conseguem encontrar os produtos, que conseguem fazer suas compras, que conseguem ter os seus produtos entregues em casa. Malemar a gente vai conhecer o dono da loja, que seria o nosso cliente. Então, a parte mais legal de ser um programador, apesar de todos os erros, bugs, gambiarras, adaptações técnicas para atingir o objetivo do business, né? Vulgo gambiarras, é a gente poder ajudar pessoas, empregar o nosso conhecimento para ajudar pessoas que a gente, na maior parte das vezes, não faz a mínima ideia de quem são. Beleza? Um abraço! Valeu, Isidro! Muito boa a sua participação, muito legal. E é isso, ser programador é uma coisa que a gente pode mudar a vida das pessoas, a gente pode alcançar as pessoas, a gente pode fazer esse serviço que o Isidro falou. Isso é muito legal. Eu costumo dizer que tudo que a gente faz hoje, a gente passa pela programação. Cara, você pega um ônibus, você está passando por uma catraca automatizada. Tem o cartãozinho do ônibus. Você, sei lá, viaja de avião, então você faz sua compra pela internet. Você passa pelo celular a sua passagem e tudo mais. Você tem que pegar um Uber, você vai pedir um iFood, você vai fazer coisas assim. E direto a gente está passando por algum trabalho de algum programador. Isso é muito legal porque a gente está fazendo diferença no mundo. A gente está fazendo diferença na vida das pessoas. A gente está facilitando, a gente está melhorando a vida das pessoas. E isso é uma coisa muito boa. Sem contar assim os exemplos assim mais profundos, assim, né? Tipo softwares que controlam sistemas de saúde, sistemas de apoio à vida e tal, que são extremamente sensíveis e eficazes para salvar uma pessoa. Isso é muito bacana. Bom, mas vamos trazer aqui mais participações, porque eu estou muito feliz com a participação de todo mundo. Eu queria aqui pedir desculpa para várias pessoas que eu gostaria de ter pedido também. Tinha muita gente que eu podia pedir aqui a participação, mas eu fiz uma coisa assim meio rápida, chamei assim, alguns estavam próximos e tal. Mas eu sei que eu podia pôr muita gente aqui, ia ser muito legal o programa. Mas para quem está ouvindo, eu queria também saber a participação de vocês. Eu queria saber de vocês qual que é a parte que vocês acham mais legal de ser programador. Vocês podem mandar no e-mail podcast@vidadeprogramador.com.br ou podem me mandar nas redes também. Se vocês quiserem mandar em áudio também podem mandar. Eu tô lá no Telegram, tá, como programador real. Tem também o nosso grupo do Telegram, que você acha como VD Programador, né, o arrobinha VD Programador. Vocês podem participar lá. Podem me mandar por lá. Eu não tenho nenhum número de WhatsApp ainda disponível aqui para o podcast, mas logo eu vou fazer um. Infelizmente o meu celular de coração está na assistência técnica. Quando ele retornar eu vou providenciar de colocar um número legal. Eu estou com um aparelho só que dá para o gasto, então ele nem dá conta de muita coisa. Mas beleza, vamos continuar aqui com a participação dos nossos amigos programadores.
E aproveitar para chamar um amigo super especial aqui, o Alessandro Cabelo, tá? O Alessandro Faria Cabelo, o Alessandro Cabelo Faria, que é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço, que ele mexe com tudo que tem de alta tecnologia, coisas de ponta e coisas assim. Eu acho que o Cabelo ele serve muito para manter a nossa autoestima no nível correto. Como assim? Se você está se achando muita coisa, acompanhe um pouco o trabalho do Cabelo. O Cabelo sim faz de tudo, o Cabelo sim é o cara. E como pessoa, super gente boa, super acessível, já me ajudou com materiais para aulas na faculdade, já fez alguns projetos interessantes que ele fez assim, de coração aberto, já colocou tirinhas do Vida de Programador em realidade aumentada, umas coisas bem legais. Mas tudo bem, perguntei pro Cabelo a mesma coisa, qual que é a parte mais legal de ser programador? E aí, Cabelo, o que você diz? Fala pessoal do Vida de Programador, aqui é o Cabelo do Vivo Linux. O legal de ser programador é que nós somos um organismo vivo que enquanto todos dormem, nós temos o poder de transformar o café em linhas de código, transformar o café em algoritmos, transformar o café em modelos e inferências matemáticas de inteligência artificial, transformar o café em projetos de IoT, transformar o café em projetos de visão computacional. Nós transformamos café em projetos de realidade aumentada, transformamos café em projetos de biometria, podemos transformar café em margem Linux, podemos transformar café em projetos idealistas para fazer desse mundo um lugar melhor e transformar código CUDA em x86, que é a minha missão de 2021 de propagar essa técnica em todo o Brasil e América Latina. Obrigado e abraço a todos. Valeu, Cabelo! Muito bom. Muito legal assim essa parte de transformar o café em código. Sim, nós somos mecanismos que transformam o café em código. Eu gosto de generalizar na brincadeira. Eu sei que nem todo mundo é viciado em café, nem todo mundo é fã de café, mas eu sou bastante movido a café. O pessoal que me conhece sabe, eu gosto bastante. Funciona bem comigo. Eu sou aquela pessoa que quando eu preciso de uma animada, eu faço um café para dar aquela animada. Quando eu preciso relaxar, eu faço um café para relaxar. Quando eu preciso dormir, eu faço um cafezinho para dormir melhor. Então é aquele jeito e vai funcionando bem. Aqui no podcast até a gente teve um episódio especial sobre o café, que a gente falou com a Mari, foi bem legal, se vocês quiserem ouvir. Ela é barista, então ela entende bastante de café. Foi bem bacana. Mas assim, voltando à história da programação, eu pessoalmente, digamos assim que eu não escolhi muito ser programador. Eu fui meio que guiado a isso, né? Eu comecei a gostar de computador quando eu era muito pequeno, mas eu não tinha computador, era muito diferente a época. Eu nasci em 82, o pessoal que é bom de matemática já deve saber qual idade eu tenho. E quando eu era criança não era muito comum ter computador em casa. As empresas tinham computadores que eram ainda aqueles de fósforo verde e tal. E assim, o meu pai, quando a gente ainda morava em São Paulo, que eu nasci lá, mas mudei de lá com 6 anos, meu pai tinha um computador na empresa dele. Ele trabalhava com esquadrias de alumínio e tal. E eu mexi muito pouco com o computador de lá. Eu lembro que eu jogava uns jogos que tinham... não sei se vocês vão lembrar, tinha um jogo da navezinha, tinha um jogo que... Aqueles jogos que eram jogos bem divertidos, mas tudo feito com caracteres, tudo feito na telinha preto e verde mesmo. Tinha um que a gente chamava de jogo da velha, que era um futebol, que tinha uma velhinha que jogava no meio do futebol, tinha umas coisas bem malucas. Eu não sei nem dizer que jogo que é, eu era bem pequeno, minha memória é bem bagunçada dessa época. E aí o que aconteceu? Quando a gente mudou para Maringá, eu tinha 6 anos, o meu pai se desfez da empresa e de tudo mais, e nós não tivemos computador em casa. Eu não tinha acesso fácil ao computador, mas sempre fui fascinado. E a minha diversão era uma máquina de escrever, simplona, não era nem eletrônica, elétrica, nada. Eu sempre gostei assim dessa área e tal. E eu tinha um amigo na 3ª série da escola, sei lá, 3ª série, eu devia o quê? Tem uns 8, 9 anos, que ele tinha um Apple Macintosh.
E eu falava, nossa, um Apple Macintosh. Eu não sabia que era isso, eu só sabia que era uma marca de computador. E aí eu fiquei com vontade de ter um computador, eu queria ter um Apple Macintosh. E adivinha o que eu fiz? Até os meus pais me incentivaram também, que eu fui com a ideia e eles toparam e tal. Eu mandei uma carta para a Porta da Esperança. Não sei quantos de vocês sabem o que é isso ou lembram da Porta da Esperança. Mas eu mandei uma carta para a Porta da Esperança falando que eu queria um Apple Macintosh. E eu fiquei até com esperança mesmo, mas não deu em nada. Eu lembro que eu fiz a carta datilografada na minha máquina de escrever. Eu fiz 4 cópias dela, tipo, eu escrevi 4 vezes ela, mandei para ter mais chance de chegar lá e tal. E era essa a visão que eu tinha de computador. Mas eu fui ter um contato com o computador aos 10 anos de idade, aí depois uma vez ou outra e tal, e fui ter computador na minha casa só com 14 anos, tá? 14 anos a gente ganhou um 386, uns rolos e tal, e aí era o Windows 3.1, fui aprendendo várias coisas, tinha um joguinho do macaco feito em QBasic, que eu olhava o código, achava legal, só que eu não tinha ainda coragem de mexer naquele código, eu nem sabia que aquilo era programação, eu só sabia que você abria o código e apertava um comando lá, que eu não sabia que era o compilador ainda, que aí ele abria o jogo do macaco que jogava banana. E aí mais pra frente, meu irmão comprou um Pentium 100, aí a gente foi ter internet em casa, foi ter época de Mirk, e aí começou assim o meu fascínio pelo computador propriamente dito, pela internet e pela programação, que eu comecei a ler os manuais do Mirk, comecei a descobrir que tinha funções e comecei a criar scripts de jogos dentro do Mirk. E depois, no ano 2000, quando eu entrei na faculdade, que eu fui descobrir que isso era programação. Eu contei toda essa história toda essa história assim, da parte do Mirk, lá no YouTube, eu não vou repetir ela aqui, se alguém tiver curiosidade. Tem um vídeo lá que é assim, o meu primeiro programa foi um chatbot. Legal, né? E o engraçado é que foi um chatbot e um jogo ao mesmo tempo. E eu nem sou da área de jogos, eu sou uma negação para jogos. Mas foi assim que eu comecei nessa área, comecei na programação. E então assim, eu não escolhi, eu fui meio que conduzido a isso. Que quando eu fui fazer o vestibular, eu ainda não sabia direito o que eu queria. E eu fui olhando, o que eu gosto? Eu gosto de matemática, beleza, mas eu quero ganhar dinheiro. Eu gosto de física, tá, beleza, mas eu não sou pirado o suficiente para física. E aí eu vi lá computação, eu falei, perfeito, vou fazer isso. E aí entrei na computação, foi muito legal, tive uns percalços no começo, que eu estava em dúvida se eu queria mesmo, se eu não queria. Mas aí depois peguei firme e comprei meu primeiro computador. Comprei ele desmontado, comprei por peças e fui pegando conselhos de amigos que era bom de peça e tal. Montei meu primeiro computador eu mesmo. Eu lembro que eu me cortei montando meu primeiro computador. Aí eu dizia que o meu computador tinha o mesmo DNA meu porque tinha uma gota de sangue lá na placa-mãe. Umas coisas assim. E foi assim. E aí, essa paixão pela programação foi aumentando porque realmente a gente vê as coisas sendo criadas meio que do nada. Isso é muito legal, isso é muito bacana, dá uma satisfação muito grande. Bom, mas eu já falei bastante, deixa eu chamar mais gente aqui, que tem mais gente querendo falar. Eu queria chamar aqui uma participação internacional, sim, diretamente do Rio Grande do Sul, a Morvana Bonin. Ela colaborou também, mandou para mim um áudio. Então vamos lá, Morvana, qual que é a parte mais legal de ser programadora? Olá, meu nome é Morvana Bonin, eu sou desenvolvedora há mais de 8 anos e para mim, eu acho que o que eu mais gosto em programação é que existe sempre algo novo a se aprender e há muito espaço para inventar, reinventar e inovar. Você pode até colocar metas de aprendizado como linha de chegada, com foco em um objetivo, mas não se limitar apenas a isso, porque há muito mais coisas novas e empolgantes à espera. Então, creio que para mim é como um parque de diversões cheio de brinquedos empolgantes, no qual você precisa escolher um para iniciar a diversão,
um que você vai começar para se divertir, mas tem vários outros à espera, só esperando você escolher se divertir. Então, acho que para mim programação é isso. É essa constante aprendizado, esse constante coisas novas que você consegue ver e não se limitar apenas a uma ou achar que simplesmente acabou, chegou o final. Não, sempre tem algo novo, algo diferente que você pode fazer, que pode inventar. Eu gosto muito de programação, acho que por causa disso. Legal, muito bom, valeu Morvana. Gostei muito da comparação com o parque de diversões, que realmente, imagina assim, você chega lá no carrinho, bate-bate, é legal, e pronto, fica só nele. Não, né, tem que aproveitar o resto. E realmente, a gente às vezes perde muito tempo em discussão de linguagem, fica defendendo muito uma linguagem, outra e tal. E elas estão aí pra gente aprender, pra gente trocar, pra gente aprender um pouquinho melhor cada linguagem. Uma vez eu vi um estudo que eu não sei aqui reproduzir, não sei dizer de onde foi exatamente, mas falando de linguagens, as linguagens faladas, os idiomas, que quando você aprende mais idiomas, o seu cérebro aprende a se expressar de formas diferentes. O seu vocabulário se expande, você aprende expressões novas que não tinha na sua linguagem natural, não tinha na sua primeira linguagem. Você aprende a encarar o mundo de uma forma mais ampla, você consegue expressar diferentes ideias de formas novas que você não tinha antes. E é parecido um pouco com linguagens de programação, que você sabe bem uma linguagem, você sabe bem programar, mas você passa a aprender uma nova linguagem, aprende novos conceitos, aprende a programar de formas diferentes, a atacar problemas diferentes, de jeitos diferentes, e isso é muito interessante. Então você saber mais de uma linguagem é uma coisa muito válida, muito útil. Mas eu estou começando agora, o que eu tenho que aprender e tal? Do jeito que a Morvana falou, escolhe uma, começa por ela e beleza. Eu não acho que você tem que saber muito bem muitas linguagens. Eu acho que você tem que saber muito bem, sei lá, umas 2 ou 3 linguagens e saber um pouco de algumas outras. Isso com alguns anos de carreira, tá? Não tentem fazer isso logo de cara. Logo de cara vai com calma, vai aprendendo sob demanda, como o Isidro falou aqui no podcast. Mas você assim, sabendo bem 2 ou 3 linguagens e sabendo um pouco de outras, você consegue mudar de linguagem com uma facilidade bem maior. Tá? Então você encara melhor a linguagem como ferramenta e aí você consegue ter essa liberdade para você trabalhar. Legal? Bom, então vamos lá. Queria chamar agora o meu amigo Anderson Burns, que é o Burns da loja, que ele vai falar também um pouquinho qual que é a parte mais legal de ser programador. Então vamos lá, Burns! Alô, pessoal, aqui é o Anderson Burns falando, o professor Burns, aí trabalha com o André Noel na loja Vida de Programador, né, e eu tô aqui para dar um depoimento do que é ser programador, cara, o que é bacana nessa vida nossa de programação, né? Para mim, o principal é que é um eterno aprendizado, nós aprendemos coisas novas e temos que aprender coisas novas a todo momento. Então, a nossa vida, a nossa profissão, ela acaba não sendo chata. Por quê? Porque toda vez a gente está procurando alguma coisa nova, tem uma tecnologia nova saindo, né? E nós podemos nos atualizar. Outra coisa também é que a cada aplicativo, a cada programa, a cada sistema, site desenvolvido, ele também é diferente. Então, nós acabamos fazendo coisas diferentes sempre, não deixando que a nossa vida fique chata, né? Tem muita gente que gosta, na verdade, de ter uma certa rotina, ser tudo daquele mesmo jeito, ficar tudo mais fácil. Não vou dizer que é tudo mais fácil, né? Mas que siga sempre um script, certo? E a vida do desenvolvedor nem sempre é assim, né? Na verdade, quase nunca. Cada programa realmente aí é um novo desafio com novas pessoas, uma nova programação, uma nova lógica. E isso faz também que a gente consiga sempre estar melhorando, por sempre estar tentando transpor esses desafios que nós temos aí pela frente, tá? Mas é isso aí, espero aí, pessoal, que não seja da área da programação e esteja querendo entrar para a área, né? Que aproveite bastante, que é uma área bastante bacana. Hoje aí os salários estão também bem legais, né? Nós conseguimos
ganhar um valor que seja justo, né, pelo nosso serviço. E também tem essa também da parte aí, né, sempre um desafio novo e alguma coisa bem legal. Beleza, campeões? Espero ter ajudado aí. Um abraço e um beijo no coração. Até mais. Valeu, Burns. É bem isso, gente. A gente nunca fica parado, a gente nunca fica na mesma coisa. E é aquela coisa, quando você escolhe ser programador, você escolhe também estudar para o resto da vida. A gente acaba tendo que estudar sempre, se manter atualizado, surgem coisas novas. Principalmente se você programa em JavaScript, certo? Que surge frameworks novos a cada minuto. Mas é interessante isso. Eu lembro que quando eu estava logo antes, 1 ano antes, 2 anos antes de montar o Vida de Programador, eu estava trabalhando como programador numa editora, junto com o PG, que é o cara que virou o PA nas tirinhas. Já convidei ele para participar do podcast, uma hora ou outra ele vai aparecer aqui com a gente. E aí eu lembro que eu costumava brincar. Tinha um rapaz que cuidava da infraestrutura lá da editora, da parte de tecnologia e tal. E ele já era um cara mais cinquentão, né? E aí, sempre que ele chegava por lá, chegava na sala do desenvolvimento, que ele não ficava lá, ele ia fazer algumas coisas lá, mas ele trabalhava por conta própria, né? E aí quando ele chegava lá, eu fingia que eu não vi que ele chegou. E eu começava a falar algo tipo, falava, ô PG, cara, eu vou trabalhar com programação só até os 30 anos, cara, porque passou de 30 anos a gente fica muito desatualizado, cara, a gente fica falando bobeira, a gente não entende mais tecnologia e tal, ficava só botando pilha, só enchendo o saco, assim, só de brincadeira mesmo. E é engraçado que eu até brinco que pouco antes dos 30 anos que eu comecei com Vida de Programador, eu dei uma afastada um pouquinho da programação, não trabalho mais em empresas de programação, mas sempre estou aqui no dia a dia da programação, seja dando aula ou fazendo coisas aqui para o próprio Vida de Programador, mas é uma coisa bem divertida, bem bacana. Mas é uma coisa que a gente sempre tem que se manter atualizado. Eu tenho várias coisas que eu quero me atualizar, queria ter mais tempo, mas fazer o que? A nossa vida corrida de programador. E como eu até brinquei com o JavaScript aqui, vamos aproveitar para chamar o Léo Balter. Vocês lembram dele aqui do nosso podcast? O Léo Balter, ele manja muito de JavaScript, ele faz parte do conselho dos anciões, não lembro como que é o certo. Mas ele faz parte do conselho que manda lá no JavaScript, certo? Vamos lá, Léo. O que você acha? Qual que é a parte mais legal de ser programador? Oi, tudo bem? Eu sou Léo Balter, eu sou programador. O André Noel me pediu para falar sobre as 10 coisas mais legais de programação. Então eu vou falar algumas delas aqui. Eu acho que a mais interessante é a parte de trabalhar de forma colaborativa, é a forma de você criar algo, você está sempre criando algo, sempre inventando alguma coisa, e você pode pegar o que você cria como inteiro ou em partes e trazer para outras pessoas, assim como você vai usar fragmentos ou coisas inteiras de outras pessoas também. É o trabalho com open source, é o trabalho onde você aprende fazendo coisas, distribuindo coisas e consumindo também o que essas outras pessoas tiveram com esses experimentos. Tudo que as pessoas aprenderam, tudo que você aprendeu, você tem também como criar conhecimento e consumir do aprendizado de outras pessoas. É um trabalho riquíssimo, porque é um trabalho de experiência, é um trabalho de experimentação. Tudo que você faz, você está experimentando, e você também você tem o experimento dessas outras pessoas. Isso é muito rico. Isso é uma das coisas que você não vê tanto em outras profissões, onde conhecimento normalmente é uma coisa reservada, uma coisa meio elitista. Você tem que pagar para consumir, para você aprender coisas, e você vê tanta gente na nossa área que tudo bem, você tem cursos, você tem formas de aprendizado, mas você também tem todo um universo para você aprender coisas e explorar e descobrir coisas novas que você pode simplesmente só explorar pela internet, você descobrir coisas sozinho e criar coisas que você vai criar sem você sem você precisar
pagar por isso. Isso é muito legal, porque isso aí cria um aspecto de democracia, um aspecto de libertação. Você faz com que pessoas que às vezes nunca teriam acesso, se precisasse, por causa de questões financeiras, que podem ter acesso a isso, você distribui isso para todo mundo e você cria impactos muito bons, porque tem gente que vai se beneficiar do seu trabalho, vai poder usar um pedacinho de coisa que você fez aqui e ali, e é bem legal. Bem, como o André tinha me pedido para falar de 10 coisas, eu já acabei de falar a primeira. A segunda coisa é que a gente também trabalha com binários. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Léo. Não podia faltar a piadinha com binário, né? Uma hora ou outra ela ia sair aqui. Mas beleza. Pessoal que entende binário pegou, pessoal que não entende, tudo bem, seguimos a vida. Mas é muito legal isso que o Léo falou, cara, porque realmente a gente não precisa de muito. A gente costumo sempre dizer que para programar você precisa de um editor e de um compilador ou interpretador. Lógico que subentende-se que vai ter um programador ou um computador envolvido, mas é simples, a gente consegue criar meio que do nada as coisas. Do nada, com muito apoio também pela internet, bibliotecas e tal, tudo mais. Mas é isso, a gente consegue democratizar um pouco as coisas. É interessante porque no Vida de Programador eu passei a ter contato com todo tipo de programador. Programadores experientes, programadores top de linha, como vocês estão vendo aqui. Programadores iniciantes, pessoal começando, bastante gente me pergunta coisas, pede dicas, pede ajuda. Então tem vários níveis. Esses dias mesmo eu achei interessante que me falaram o seguinte, cara, que estão reparando que todo programador tá migrando, tá indo uma hora ou outra, acaba indo para o MacBook, que o MacBook está sendo uma máquina muito boa de hardware e tal, e que vê que todo programador está indo para MacBook. Por outro lado, eu vejo também programadores chegando e falando, eu quero programar e não tenho dinheiro para comprar um computador. Eu consigo programar do celular. Então, a gente tem realidades muito diferentes, a gente tem até visões muito diferentes. Não nego que realmente tem lugares onde você pode entrar no escritório e ver um monte de MacBook, mas mesmo se o programador tiver só um celular, tem vários começando por ali, e isso não impede de programar, né? A gente tem uma limitação ali, várias limitações, né, para você programar no celular, mas já é um começo, já é uma possibilidade. E com um computador qualquer, um notebook qualquer, você consegue criar programas, criar novas soluções, criar novas realidades. Isso é muito legal também. E é uma das coisas que me chama muita atenção na programação. Essa questão de você criar coisas, de você criar uma coisa que estava na sua cabeça e você colocar para funcionar. Agora é a vez da Laís, a Laís Rodrigues, que ela trabalha também com programação, trabalha com impressão 3D, trabalha com KDE. Laís, qual que é a parte mais legal de ser programadora? Oi, André, tudo bem? Cara, pra mim ser programador, é resolver quebra-cabeças. Cada problema, seja de back-end, ou de front-end, ou de infraestrutura, tudo é um quebra-cabeça. E resolver esses quebra-cabeças pra mim são muito interessantes, encontrar essas soluções. Então, assim, acho que desde as primeiras vezes que eu programei alguma coisa, eu ainda sempre sinto esse prazer quando eu, às vezes eu tô quebrando a cabeça com algum problema, e aí, às vezes você vai dar aquela voltinha, e quando você volta, a cabeça refrescada, esse assim que eu resolvi esse problema. Então, assim, pra mim ser programador é isso, é ter esses insights maneiros, ajudar a construir ferramentas que vão ajudar a galera a resolver problemas e resolvendo meus quebra-cabeças aos poucos, construindo soluções. Acho que pra mim ser programador é isso. Bacana, muito bom, valeu, Laís. Realmente, muitos quebra-cabeças para resolver. Essa semana mesmo eu falei para os meus alunos disso, para os alunos de programação, que a gente tem que resolver quebra-cabeças, juntar as pequenas partes, juntar as partes que a gente vai aprendendo, e aí a gente vai montando o todo, né? Montando uma solução. E falando em alunos, eu sempre recomendo aos meus alunos, quando eles estão em dúvida, quando eles estão precisando de uma ajuda para principalmente começar a programar, para saber algum foco e tal, eu sempre recomendo quem? O Gustavo Guanabara.
Vocês devem conhecer o Guanabara do curso em vídeo no YouTube. O Guanabara ele tem uma didática muito legal, ele é professor também e tem um canal que está sendo muito sucesso. E também não dá para deixar de falar que ele tem um Instagram, Gustavo Guanabara, que a gente fica admirando a beleza dele e tal, tudo bem? E eu pedi pro Guanabara falar também um pouquinho do que é a parte mais legal de ser programador. Então vamos lá, Guanabara, o que você acha? Fala galera do podcast Vida do Programador, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, muito obrigado André Noel pelo convite, meu querido, cara, a gente já se conhece já há bastante tempo, né, cara? Muita sorte aí no seu podcast, fiquei muito feliz. Eu sou das antigas de podcast, né, e eu sou das antigas de programação também. Na verdade, eu comecei a programar em 1994, quando eu me formei, eu sou velha guarda mesmo, e eu me lembro que na minha formação técnica, né, eu aprendi linguagens como Basic, Fortran, COBOL, C, e aí eu entrei no mercado de trabalho e vi que nenhuma dessas linguagens estava sendo mais utilizadas nos setores onde eu estava querendo trabalhar. Então eu comecei a aprender outras linguagens, as minhas primeiras linguagens de mercado mesmo, que eu trabalhei com isso, foi em Clipper e em VB. Cara, eu cheguei a programar na primeira versão do Visual Basic, olha, eu lembrando dessas coisas aqui hoje. Mas não foi isso que o André perguntou, né? A pergunta é, qual é a parte mais legal de se saber programar? Cara, eu tenho duas coisas, na verdade. A primeira coisa mais legal, como programador, é essa adaptação que a gente tem constantemente, né? Constantemente você tá, né, focado numa linguagem, você aprendeu aquela linguagem, você domina aquela stack ali, e aí do nada surge uma outra stack e ela as coisas começam a virar, né? Isso aconteceu muito comigo, como eu acabei de falar. Eu estudei linguagens no meu ensino técnico que eu nunca usei profissionalmente, eu tive que aprender, né? Eu trabalhei muito tempo com Clipper. Quando eu terminei meu ensino técnico, foi o momento em que estava surgindo os computadores com mouse, a interface gráfica, porque antes era aquele negócio, tela preta, letra verde, terminal brabíssimo mesmo. E eu tive que me adaptar. Então, a parte que eu mais gosto como programador é essa adaptação constante que a gente é obrigado a ter. E a segunda parte é como professor. Em 94 eu me formei, em 95 eu já estava dando aula. Eu trabalhava programando, durante o período da manhã e da tarde eu programava, e no período da noite eu comecei a dar aula. E como professor de programação, a parte que eu mais gosto é o desafio daquele aluno que tem a certeza de que não vai aprender. Sabe aquele cara que está começando a dar os primeiros passos e olha para tua cara e fala assim, professor, não tá rolando, eu nunca vou aprender a programar. Cara, esse cara me dispara um gatilho que eu tenho, assim, a obrigação de ensinar esse cara. Esse cara tem que aprender a programar. E eu tenho várias situações legais na minha vida profissional em que pessoas que falaram que nunca seriam programadores... Eu tenho uns 3 alunos, basicamente da mesma turma, né? São amigos hoje, até hoje, que são programadores da Microsoft, até hoje. E eu já participei de evento, eles dando palestras. Um desses alunos falou exatamente isso, de que não iria aprender a programar. Ele, olha, eu devo hoje a minha carreira ao Guanabara, porque ele me fez programador. Cara, isso me enche de orgulho. E é por isso que hoje em dia eu mantenho um projeto educacional onde meu foco principal sempre foi e sempre será nesse tipo de aluno que está começando e que está quase desistindo e que tem a plena certeza na cabeça dele de que ele nunca vai aprender. A minha ideia é criar vídeos para esse cara olhar e falar, tá aí, eu tenho salvação. É por isso que às vezes algumas pessoas se incomodam comigo na internet, né? O Guanabara só ensina coisa básica, coisa inicial. Cara, o meu foco é na galera que tá quase desistindo. Meu foco não é em você que já sabe. Você que já sabe, parabéns, cara. Você é um vencedor, você venceu uma barreira. Eu tô tentando fazer pessoas vencerem essa barreira. Eu acho que esse é o meu maior desafio hoje, como professor, como produtor de conteúdo, como programador e como um monte de coisa que a vida veio me fazendo. Na verdade, ela foi me levando a fazer. Mais uma vez, André, desculpa aí se o áudio ficou muito grande. Um grande abraço a todo mundo. Feliz Dia do Programador pra todo mundo aí. E um grande abraço pro André, que também é programador e também é professor. Me identifico muito contigo, meu camarada. Um grande abraço, sucesso aí no podcast. Um grande abraço a todos os ouvintes e até logo. Até breve, espero. Valeu, Guanabara, até breve mesmo, já tá um convite aberto aqui para você estar de volta e teremos um episódio super especial com certeza. Como professor eu costumo brincar que a gente na carreira de programador,
todo mundo chega um dia que tem vontade de ser professor também, que é um momento que a gente quer se vingar, a gente quer passar para outro essa coisa de ser programador. Mas depois desse depoimento do Guanabara é difícil falar isso, né? Muito legal ver essa paixão, essa vontade de ensinar, isso é muito bacana. Também chamei aqui a minha amiga Cris, a Cris Borges, que também esteve com a gente aqui no podcast. Ela trabalha com a parte de robótica, ela trabalha também é professora, e eu falei para ela falar um pouquinho aqui de programação. Ela até falou aqui, não é o meu forte programação, não sou da área, não sou programadora. Falei, nada, você programa robôs, então você é programadora. E vamos lá, Cris, o que você acha? Qual que é a parte mais legal de ser programadora? Olá, eu sou a Cristiane Borges e hoje, no Dia do Programador, eu vim falar para vocês o porquê eu gosto de programar. Na realidade, eu não gosto de programar, mas a programação em si, ela tem a ver com resolver problemas. Muitas vezes problemas que você nem sabia que existiam, tá? Programar é algo desafiador, mas muitas vezes também é chato, mas também é legal ao mesmo tempo. É meio contraditório, né? Porque sempre dá para você melhorar alguma coisa no código, né? Para mim, a melhor parte da programação, no meu caso, é a oportunidade que eu tenho de programar os robôs. Porque assim, eu trabalho com robótica, né? E a programação, ela vem com uma oportunidade, né? Para que eu possa criar e dar vida a esses robôs. Porque os robôs, né? Assim, todo mundo sabe que robôs, eles são legais. E além de legais, vocês podem ter certeza que os robôs, eles vão dominar o mundo. E nada melhor do que você saber programar para salvar, né, o mundo dessa revolta das máquinas, tá? E é isso. Valeu, Cris. Realmente a revolta das máquinas é algo inevitável, mas ainda bem que os robôs têm uma gratidão com os programadores. Então nós estamos a salvo, mais ou menos, né? Se você não usou CAPTCHA no seu código, você está a salvo. Se você usou, pode ser que eles venham se vingar de você. Mas tudo bem, vamos voltar para o nosso presente, porque essa parte dos robôs a gente deixa um pouco mais para o futuro. E eu pedi também para o Bruno Agenor falar um pouquinho de qual é a parte mais legal de ser programador. Ele que mantém o jogo online, o Pokémon Age Online. Falar um pouquinho, o que você acha, Bruno? Qual é a parte mais legal de ser programador? Cara, eu acho que a coisa mais legal de ser um programador é justamente essa possibilidade que a gente tem de materializar todas as ideias que a gente tem, qualquer ideia que a gente venha a ter, agora materializar entre aspas, porque a gente não precisa de uma matéria-prima física, a gente pode, a matéria-prima da gente, a gente cria qualquer coisa simplesmente com o que tiver na nossa cabeça e código, e qualquer computador, por mais simples que seja, a gente tá criando, tá dando asas à criatividade lógica da gente, por mais irônico que seja a criatividade lógica. E, cara, é isso. Eu acho que o mais legal é isso, essa possibilidade. A gente só precisar de um teclado e uma tela e poder criar qualquer coisa e já testar como aquilo seria funcionar e principalmente quebrar a cabeça com aquilo e fazer aquela coisa tomar forma e virar uma coisa gigante e muitas vezes até profissional. E eu acho que é isso, a melhor coisa, a coisa mais legal. Ótimo, valeu. Essa coisa da gente materializar é uma coisa muito bacana. E vou chamar ele, aquele cara que não mente, o Gilmar Lopes do E-Farsas, também falou um pouquinho da parte mais legal de ser programador. Vamos lá. Salve, André e ouvintes do Vida de Programador. Eu sou o Gilmar Lopes lá do e-farsas.com. Já tive o grande prazer de participar desse podcast e o resultado foi muito bacana. Teve muita gente que entrou em contato comigo dizendo que já acompanhava o site há muitos anos e que também eram programadores, assim como eu, e que gostaram muito de ouvir a minha participação no programa. Foi um retorno muito bacana. E Vida de Programador é uma beleza, não tem outra vida melhor. Eu já trabalhei com outras profissões, já fui pedreiro, já fui mestre de obra, já fui vendedor, já fui office boy, mas a vida de programador é a melhor que tem, cara. É muito bom. Você trabalha sempre com prazos apertados, é lógico, né? Porque para todo mundo tudo é urgente, né? E você tem que estar sempre resolvendo problemas
de situações que as pessoas te mandam, e quando você resolve aquele problema, outro problema vem na frente e você tem que colocar a cabeça para funcionar, para resolver aquilo antes que venha outro problema maior do que aquele antes que você estava resolvendo. É uma delícia, é estresse o dia todo. Falando assim parece que é chato, né? Mas não, é uma vida de aventuras, é uma vida que você, pelo menos eu, né, tô tendo essa alegria de ser reconhecido pelo meu trabalho. Então, as ferramentas que eu desenvolvo, elas são utilizadas e bem utilizadas, o feedback é muito positivo. Claro, né, tem sempre aquele usuário que resolve usar a ferramenta de uma forma errada e a gente vai entrar com um projeto aí para acabar com os usuários. Acho que não precisava ter usuário mais, né? Não, brincadeira. É uma vida muito bacana, cara. A melhor coisa que eu acho na vida de programador é poder trabalhar com a linguagem que você gosta. Eu trabalho com PHP e me adaptei muito bem a esse tipo de linguagem. Até tentei outras, mas o PHP foi a que eu achei mais legal de trabalhar, mais simples e mais rápida de você colocar em prática as coisas que estão as suas demandas, né? Então eu agradeço muito pela existência do PHP, por eu ter conhecido essa linguagem e ter aprendido tão rapidamente. Foi uma das linguagens que a curva de aprendizado foi tão fácil e rápida para mim, que eu acho que a melhor coisa na vida de programador é essa, você poder trabalhar numa linguagem que você adora, que você se dá bem e ser reconhecido pelo aquilo que você faz, né? Então é isso aí, um abração para vocês aí do Vida de Programador Cast. É assim, né, que chama o podcast? Eu nem sei, eu participei aí, nem sei, caramba, hein, que coisa. Abração, valeu! Valeu, Gilmar, realmente foi muito legal a sua participação. E é Vida de Programador mesmo, o podcast Vida de Programador. Não temos muitos firulas com isso, tudo bem. Mas é isso aí, é muito legal a gente poder ter essa liberdade de escolher a nossa linguagem e tudo mais. E vou chamar mais um que passou por aqui, o meu amigo Del Castanher, Ricardo Del Castanher, que é o expert em estimativas, que eu estou aprendendo muito com ele sobre estimativas. Até para quem acompanhou aqui o podcast com ele, eu falei que eu ia cobrar que o Ricardo colocasse no ar logo vídeos no Acerte a Estimativa, que é o canal dele, e funcionou muito bem, ele tá postando muito mais vídeos do que eu lá, então tá sendo muito legal acompanhar o canal dele. E vamos lá, Ricardo, qual que é a parte mais legal de ser programador? Aqui é Ricardo Del Castanher, e é uma honra estar participando de novo desse podcast. Um podcast que eu vi, né, sendo gerado lá muitos anos atrás, eu vi ele sendo lançado agora e venho acompanhando. É um dos poucos podcasts que eu baixo todo episódio assim que sai. Independente do assunto, faço questão de baixar e ouvir, porque sempre vem coisa boa para nossa área, né? E responder por que eu gosto de ser programador, para mim é bem fácil, porque é uma coisa que eu vim refletindo durante a minha carreira, durante as várias indas e vindas na digitação de código ali, né, programando mesmo, né? Então percebi assim que tudo na vida é desafio e recompensa, né? Então quando você abre uma empresa assim e você vai mandar um orçamento para um cliente, é um desafio. A recompensa é quando ele aceita o orçamento, aí tu fica todo feliz e vai começar a trabalhar. Começou o projeto, um desafio. Recompensa quando você coloca na rua, vê ele usando, aquela maravilha, né? E depois receber do cliente também é um desafio, mas quando ele paga, aí é uma recompensa, que é dinheiro, que essa recompensa está em tudo quase que a gente faz, né? E aí o trabalho, a mesma coisa. Quando eu fui trabalhar de Agile Coach, né, Scrum Master, o desafio ele é grande ali de gerenciar uma equipe e tal, e a recompensa nem sempre é visível ou demora muito para ser vista, assim, ser percebida, né? A recompensa daquele trabalho árduo, daquela dificuldade. Agora, todas as vezes que eu sento para programar, é o que eu falo, a recompensa ela é diária, sabe? Quando você está programando, você vai lá e compila o negócio, você coloca para funcionar, você vê aquela tela funcionando. Cada vez que você muda uma coisa, você sobe aquele código e vê ele funcionando, é uma recompensa. Então a vida de programador é desafio e recompensa, só que em ciclos muito curtos, onde você tem um desafio, você tem aquele código na sua frente, aquele bug para descobrir por que aquilo está acontecendo, que você não faz a mínima ideia, mas a recompensa vem, sabe? Pode demorar, às vezes a gente só vai lembrar à noite quando está indo dormir o resultado daquilo, né? E aí só no outro dia que tem a recompensa, mas ela é muito mais curta do que os outros tipos de trabalho, outras áreas do conhecimento. Então eu gosto de ser programador
porque as recompensas são diárias e são muito rápidas. Tem a recompensa do dinheiro lá na frente, né, no final do mês, quando você trabalhou um mês inteiro, ou quando você entregou um projeto, no final do projeto, receber por aquele trabalho. Sim, essa é uma recompensa que está presente em tudo, mas eu vejo assim, quando eu estou programando, minha maior recompensa é quando eu terminei de digitar o código, vou testar, vou subir, vejo aquilo funcionando, aí mudo uma coisa, vejo aquilo já, né, aquela mudança já presente ali no software, na hora, ali na minha frente. Para mim, é isso que me motiva a trabalhar com programação, essa recompensa frequente. Obrigado aí, feliz dia do programador para todos nós. Valeu, Ricardo. Então estamos aí cheios de desafios e recompensas. E assim é a nossa carreira de programador. E com quem eu estou aprendendo muito sobre carreira de programador? Com o Bruno Souza. O Bruno também veio aqui uma vez, falou bastante sobre carreira. E eu perguntei para ele, Bruno, qual que é a parte mais legal de ser programador? Diz aí, Bruno. E aí, André Noel, tudo bom, meu? Que prazer estar com você aqui mais uma vez no seu podcast. Fantástico, meu. Ainda mais nesse dia, né? Super importante. Eu queria aqui, para você que está nos ouvindo, queria desejar para você um fantástico dia do programador, para que você possa usar esse dia para pensar aí na sua carreira, para você curtir a sua carreira. E eu tô aqui nesse dia, né, do programador, eu tô caminhando aqui no meio do mato, né, olhando os passarinhos, vendo os macaquinhos correndo nas árvores. E eu fiquei pensando, né, será que nesse momento em que eu tô longe de tudo, que eu tô longe do meu computador, longe da minha IDE, será que eu sou um programador? Sei que é uma pergunta meio filosófica, mas acho que é uma coisa importante para a gente pensar na nossa carreira, né? Será que o que me faz um programador é que IDE que eu uso, que linguagem de programação que eu uso, quais são as ferramentas que eu escolhi? E claro, essas coisas são importantes, tá? Não vou dizer que não, óbvio, né? Você conhecer suas ferramentas e saber que as ferramentas têm utilidades, né? Tem espaços, tem motivos e razões para você usar, né? Você conhecer linguagem de programação, e todas elas têm seus prós e contras, né? A gente saber o que são essas coisas, claro que isso é importante, né? Claro que isso nos ajuda a gente a trabalhar melhor, né? Você saber, né? Será que faz diferença, né? Você ser júnior ou sênior, tá certo? Claro que faz diferença a sua jornada, né? É o espaço que você pretende aí, né, para você crescer, para você melhorar suas habilidades, né? Então, realmente é uma jornada de cada um, né? Será que faz tanta diferença assim? O que a empresa chama de sênior, o que a empresa chama de júnior, né? Para a sua jornada pessoal, acho que cada um tem a sua, né? Então, assim, mas será que eu aqui, longe de tudo isso, será que eu sou um programador? E eu diria que sou. Eu sou um programador, tá certo? Isso faz parte de mim, são minhas habilidades, né? É o que eu construí na minha vida, né? E eu acho que isso é importante para a gente pensar, né? Porque o que realmente faz de você que está nos ouvindo aqui um programador é que a gente resolve problemas. A gente usa a linguagem de programação e ferramentas para resolver problemas. A gente resolve problemas construindo software. Acho que é isso que faz a gente um programador, né? A gente resolver problemas construindo software. E quando a gente resolve problemas construindo software, certo? Eu acho que mais ou menos, né, a parte importante não é a tecnologia, não é a linguagem, não é a IDE, tá certo? Não são as ferramentas que a gente usa. Elas podem nos fazer mais ou menos eficientes, elas podem resolver problemas de formas diferentes, mas o coração é que a gente resolve problemas. Então é isso que eu queria convidar você para pensar, quando você estiver pensando na sua carreira, nesse dia do programador, né, que você pense o seguinte: qual é o grande problema que eu quero resolver? Porque quanto maior o problema que você resolve, mais importante você é para você mesmo, para o seu time, para o seu projeto, para a sua família, para o mundo. Quanto maior for o problema que você resolve, mais valor você traz para as pessoas que têm esse problema, para as pessoas que precisam dessa solução. Então, a gente podia parar e pensar um minuto aqui, né? Qual é o grande problema que você resolve hoje? Qual é o maior problema que você resolve hoje? E mais do que isso, qual é o maior problema
que você gostaria de resolver nesse próximo ano, certo? Como é que você quer avançar na sua carreira nesse próximo ano, pensando aí qual é o maior problema que você gostaria de resolver e que talvez você já seja capaz hoje, ou talvez você não seja capaz ainda, né? Porque você quer se tornar capaz esse ano de resolver um problema muito maior, muito mais sofisticado, muito mais interessante. Então, quanto maior for esse problema que você enfrenta, que você vai atrás, que você vai descobrir a solução, que você vai descobrir a melhor ferramenta, quanto maior for esse problema, melhor para você e para sua carreira. Então, eu queria só terminar isso aqui para te ajudar a você pensar. Eu quero que você tenha um ano fantástico. Eu quero que no próximo Dia do Programador, né, você olhe para trás e fale assim: nossa, esse último ano foi um ano fantástico. Esse foi o melhor ano da minha carreira. Vamos fazer isso, vamos nos comprometer a gente ir atrás de um problema bacana para resolver, de um problema que nos incentiva, um problema que nos anima, que nos dá motivação, que a gente queira, né, ir atrás e que ajude as pessoas e que você coloque software na mão do seu usuário, para que seu usuário tenha realmente uma solução para aquela situação que ele está passando, né? Então, vamos fazer junto esse ano. Para isso, eu queria só terminar isso aqui te dando um presente, né? Para você, André, e para todo mundo que está nos ouvindo aqui, eu queria te dar um presente, que é o seguinte. Eu queria te dar um livro, que é um livro que eu escrevi exatamente para te ajudar a você pensar melhor nessa sua carreira, pensar melhor nesse seu ano, tá certo? E o livro chama-se The Best Developer Year, tá certo? O melhor ano do desenvolvedor, tá certo? É um livro com os 4 passos para você tomar ação nesse seu sonho, tomar ação nessa sua carreira e você, de fato, resolver os maiores problemas. Tá? Então, vou colocar aqui, né? Tá no link aqui no podcast, né? Na descrição do podcast, vai estar o link para você baixar esse livro, né? André, brigadíssimo, grande prazer estar com você e com seus ouvintes aqui no seu podcast. E para você que está aqui nos ouvindo, é um prazer gigantesco poder participar um pouquinho, né, desse seu dia fantástico do programador e participar um pouquinho da sua carreira. Conta comigo, o que você precisar. Grande abraço. Valeu, Bruno. Realmente tem sido um ótimo dia do programador. E realmente foi muito legal a sua participação aqui, foi bastante elogiado. O pessoal gostou bastante dos conselhos de carreira, das dicas e tudo mais. E isso que o Bruno falou é algo que tem se repetido bastante nas conversas, no que eu tenho ouvido, no que eu tenho falado também para as pessoas, que os programadores, nós somos resolvedores de problemas. Nós resolvemos problemas e, se precisar, a gente usa código. Porque o nosso objetivo principal é resolver problemas. A pessoa não te contrata pelo seu código, mas pelo que o seu código pode fazer. Então é isso, gente. Tenha em mente isso, resolver problemas e tal. E como eu sempre falo, eu quero interagir mais com vocês que escutam, quero que vocês mandem para mim mensagens, compartilhem comigo também. Já falei um pouco disso no começo. Vocês podem falar também, uma curiosidade minha aqui, qual que foi o programa ou o problema que você teve a melhor solução? Qual foi o programa mais legal que você já fez ou a melhor solução que você já criou? Conta pra gente também, que vai ser legal compartilhar um pouquinho disso. E assim, vocês viram que foram várias pessoas muito legais passando aqui, dando ideias diferentes. E ainda tem mais um aqui para falar com a gente, que é o Jomar Silva. Também tivemos um podcast muito legal com ele aqui. E eu deixei o Jomar para o final de propósito. Por quê? Porque ficou muito ruim? Não, porque eu achei muito legal o que o Jomar falou. Eu acho que o Jomar resumiu muito bem o que é ser um programador, a sensação. Ficou muito legal. Então, Jomar, é com você, cara. Qual que é a coisa mais legal de ser um programador? Oi, André. Jomar aqui. Cara, a coisa mais legal que eu acho de ser programador é ter sempre aquela ideia para resolver o bug nas horas menos apropriadas. Quando você tá no chuveiro, tá comendo, acabou de deitar na cama. Pior que isso é não conseguir conter a vontade de correr lá para resolver, meter a mão no código e o que acontece? Mata um, nasce 19 e você ferrou a coisa toda.
É sempre que você vai na casa de alguém, você tem que dar uma olhadinha no PC de todo mundo, e a hora que viram que você topou olhar o PC, sempre aparece uma impressora para instalar, um Wi-Fi para configurar, enfim. Afinal de contas, você é o cara que mexe com o computador, né? É sempre alguém chegar para você com uma ideia, para você fazer para ele um site ou app, e sempre ter um portal de alguma coisa, vai ser a ideia revolucionária, ele entra com a ideia, você entra com o trabalho, depois a gente divide o dinheiro. É sempre ter alguém pedindo para você hackear uma conta do Facebook, do Gmail, do WhatsApp, do Telegram, de qualquer outra coisa. É sempre encontrar aqueles mesmos amigos nerd em evento e falar de um monte de assunto, e a hora que você percebe, você está discutindo a mesma coisa técnica toda vez que você encontra aquelas pessoas. É quando você faz um projeto pessoal, você tem aquela vontade louca de só colocar mais uma coisinha antes de finalizar, e um dia você descobre que você tem 20 projetos que você nunca acabou, porque você nunca parou de botar coisinha. É se sentir muitas vezes um pasteleiro, que a pessoa chega e fala, agora eu quero um 2 de carne e 2 de queijo, e quer que fica pronto na hora. É aprender a dar nomes elegantes e bonitos para gambiarra, tipo workaround, contorno técnico, solução alternativa e por aí vai, para explicar aqueles truques que a gente faz no dia a dia. É ter que explicar para todo mundo que sim, cloud computing é o computador de outra pessoa, ao mesmo tempo que não é só o computador de outra pessoa. É sempre ter que ouvir em churrasco, quando a galera já tomou umas, um monte de teoria de conspiração sobre tecnologia, e ter que ficar quieto para não ser o chato. Quando fala de inteligência artificial, então, mano, eu quero morrer. É achar legal saber ver a hora em um relógio binário e achar que você tá abafando por isso, enquanto todo mundo tá pensando que você é um baita de um nerd. E, aliás, as pessoas confundem nerd com geek. E aí vem te perguntar coisas sobre série, anime, quadrinho, sei lá, estereótipo, cada um no seu, por favor, não confundam mais o meu. É trabalhar feito um louco, é ter que estudar o tempo inteiro, é ter que aprender o tempo todo, sempre tem alguma coisa nova que você estudou semana passada, essa semana tá desatualizado. É ficar obcecado quando você tem um problema legal para resolver, às vezes fica sem dormir, chega a perder até a fome, que para mim é algo difícil, mas acontece, né? E o mais legal, cara, é ser feliz pra cacete com isso tudo, e na boa, é não querer ser outra coisa, não. Grande abraço. Valeu muito, Jomar. Eu podia até encerrar já com a sua fala, sem ter que falar mais nada aqui, mas eu queria reforçar que é bem isso. A gente passa por muita coisa legal, por muita coisa difícil também, mas é aquela coisa que a gente ama, cara. É aquela coisa que move a gente, é aquela coisa que faz o nosso olho brilhar, a gente resolver um problema, a gente varar à noite, encontrar uma solução. Varar à noite, às vezes não encontrar a solução e sonhar com ela. Eu até brinco que aquilo que o Jomar falou no começo, que a gente resolve as coisas, a solução surge no banho ou na hora que a gente está dormindo, que eu costumo brincar que são as duas coisas que programadores menos fazem, né? É nesse momento que surge a solução, é nesse momento que você lembra. E eu tenho um amigo que até falava que ele passou a ter um caderninho do lado da cama dele. É bom que hoje a gente tem o celular, a gente já pode fazer uma gravação ali. A gente faz aquele grupo de WhatsApp com a gente mesmo para poder fazer gravações, e você grava uma solução, então, para você lembrar no outro dia, porque senão você não vai lembrar mais. Mas é muito legal, é uma sensação muito bacana. Realmente é uma área assim que eu não trocaria, é uma área que é única, é uma área que a gente sempre está em alta, que a gente sempre está no topo assim da tecnologia, sempre precisa de programadores, sempre a gente tem que se atualizar, mas é uma coisa que vale a pena. Então, feliz Dia do Programador para todos vocês, mesmo que seja um pouco atrasado, passamos já o Dia do Programador, mas sejam felizes com isso, porque é uma coisa muito recompensadora. O próprio Vida de Programador surgiu nesse sentido. Eu comecei com as tirinhas, na verdade eu comecei no Twitter, e foi uma forma de desabafar de uma forma engraçada do que a gente vive no dia a dia. Então, as situações tragicômicas que a gente vive são aquelas coisas que a gente arranca os cabelos por elas, mas são coisas que a gente ama também. A gente ama as nossas nerdices, né, as nossas geekices, como disse o Jomar. A gente ama assim, saber binário, a gente ama saber a lógica de programação, a gente brinca com isso o tempo todo, e é uma coisa que a gente gosta muito. É uma coisa que, ao mesmo tempo que é penosa muitas vezes, é uma coisa que a gente ama. Então é isso, gente. Eu sou muito feliz sendo programador, eu sou muito feliz sabendo programar.
realmente dá vontade de ensinar as outras pessoas para mostrar o quão legal é a nossa área, o quão legal é você meter a mão no código e ver funcionando. Não tem realmente muito mais o que falar, que já foi muito bem falado aqui. Muito obrigado de novo a todos vocês que mandaram para mim os áudios, ficou o máximo esse episódio, tá? Eu gostei muito, eu estou muito feliz. A minha ideia, assim, de pedir os comentários de vocês, já me empolgou, assim, só de pensar, mas agora que está pronto, eu estou muito feliz mesmo, ficou muito bacana. Ficou, assim, até melhor do que eu tinha imaginado, tá? Ficou muito legal. Muito obrigado, foi um episódio, assim, fantástico, ficou bem colaborativo, ficou bem dinâmico, valeu. E para vocês que estão ouvindo até aqui, muito obrigado pela companhia de vocês, eu fico muito feliz que vocês estão gostando do podcast. Mandem seus comentários, sugestões, críticas e tudo mais, não tem problema, pode mandar coisas ruins também que eu leio, sou eu que leio todas as mensagens que chegam, tá? Muito obrigado mesmo de coração por você que escuta, por você que assinou o podcast, por você que está sempre com a gente aí, que é por causa de vocês que eu faço tudo isso que eu faço. Legal? Se não fossem vocês, não teria sentido nenhum ter podcast, ter vídeo, ter tirinha, ter nada, porque vocês são o máximo. Legal? Valeu, gente. Brigadão. Espero vocês no próximo episódio. E é isso. Uma ótima semana. Um ótimo dia do programador atrasado. E sejam felizes com os seus zeros e uns. Um abração e até a próxima. Tchau!